Voltei. Meu filho tá acordado, então talvez vocês estejam ouvindo um barulho aí, gente. Então vamos lá, a gente checa a identificação do paciente, qual a cirurgia que ele vai fazer. Então deixa eu pegar meu mouse aqui. O paciente, a data de nascimento, a cirurgia que ele vai fazer. A gente fala os nomes da equipe e aí vai checando, porque o paciente, por exemplo, pode ter o mesmo nome e data de nascimento diferente, né? Então, dois pacientes com o mesmo nome, a gente sempre checa a data de nascimento, qual cirurgia que vai ser feita, perdão, qual lado da cirurgia para evitar erros de lateralidade. Se o paciente tem alergia, essa informação é muito importante porque é grave choque anafilático. Então a gente pergunta repetidamente isso, quais são as alergias do que o paciente tem, escreve isso no prontuário, deixa registrado, escreve no quadro na sala para que todos possam olhar. Existe um quadro de vidro na sala com um resumo desse checklist. À medida que a enfermeira vai perguntando, ela vai só ticando essas informações. Então, essa alergia é uma coisa muito importante, fica lá em destaque para que todos, sempre que houver alguma dúvida, olhe e cheque essa informação. E, inclusive, a farmácia muitas vezes já manda até a caixa de medicamentos sem o agente que o paciente tem alergia. Ver se todos os nossos materiais estão checados, se ele tem preditor de viária difícil, para a gente poder deixar a sala preparada para isso, né? Chamar um colega, deixar mais de um material, mais de um laringo, videolaringo, ou até mesmo o fibroscópio, enfim. Risco de elevado de broncoaspiração, então vê se o aspirador está pronto, controla a temperatura da sala. Se tem risco de sangramento, confere se ele já tem reserva de sangue, se tem reserva de UTI, qual é a antibiótico profilaxia. Pronto, isso é o sign-in, né? Tudo isso faz parte do checklist de cirurgia segura. O sign-in é antes de tudo acontecer. O time-out a gente faz antes de começar a incisão cirúrgica. Então tá todo mundo pronto para o início da cirurgia, o paciente já está anestesiado, e aí o cirurgião fala: cirurgião tal, anestesista tal, instrumentadora tal, não sei o que, não sei o que, a gente está aqui para fazer tal cirurgia, nisso, 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 o material e está tudo pronto, está tudo pronto. Então tá tudo certo, começa, pronto. E aí o sign-out, que é antes de fechar a barriga, a coisa que faz principalmente é fazer a contagem de compressa, se for com barriga aberta, e se for videolaparoscopia, contar as gases e as agulhas que foram utilizadas, para saber se não tem nada esquecido lá dentro do paciente. Beleza, gente? Então é isso, em relação à parte de segurança do paciente. Repare aqui que não tem nada em relação a exames, ok? Exames, isso faz parte da avaliação anestésica, não tem nada a ver com checklist. Isso aqui já foi feito pelo anestesista, né? Então, isso aqui é outro modelo. Essa daqui já colocou a cor, né? A pulseirinha vermelha quando o paciente tem alergia. Fica lá, a gente olha, vê a pulseira vermelha o tempo todo para lembrar que o paciente tem alergia. Aqui também tem a parte de protocolo de tromboembolismo venoso, de jejum, mas enfim, é basicamente a mesma função do checklist. São perguntas redundantes, feitas redundantemente, para evitar erros de procedimentos médicos e cirúrgicos que acontecem constantemente, ok? Agora vamos pegar aqui uma outra aula, que foi. Deixa eu pegar por aqui que fica mais fácil para mim. Aula 2, avaliação de via aérea. Avaliação de via aérea. Vamos ver o que temos aqui. A gente vai identificar sinais, né? Oh, cacete, entrou o barulhinho aqui. Deixa eu entrar de novo a partir disso para a gente não ficar com esse barulho na cabeça. Então a gente vai tentar identificar pacientes que possam ter eh, preditores que venham a prejudicar, colocar em risco a nossa anestesia ou a nossa intubação. Então a gente tenta antecipar as nossas dificuldades, certo? E aí, identificadas essas dificuldades, a gente prepara os materiais para garantir a segurança do paciente. Então, existem vários preditores, né, de via aérea difícil, tanto de ventilação quanto de intubação. Nenhum deles isoladamente é muito bom.
E a eficácia disso aumenta à medida que você vai juntando preditores, ok? E aí a gente não pode esquecer que o contexto clínico e fisiológico, ele também é um preditor de viária difícil, não anatômico, né? Porque o paciente ele vai desaturar rápido, pode fazer hipotensão mais rápido, né? Fazer colapso hemodinâmico. E aí a gente tem um paciente que, se não tivesse dessa maneira, anatomicamente ele não teria preditor nenhum. Então é uma parte fisiológica. Então, por exemplo, vai entubar um paciente com insuficiência respiratória aguda. Não é nem de longe igual a entubar um paciente sem insuficiência respiratória. Porque você tem que laringoscopar rápido, entubar rápido para que ele não venha desenvolver uma hipoxemia grave. Paciente com acidose metabólica também, a saturação cai muito rápido. Paciente que está hipovolêmico, né? Paciente de politrauma, se você induzir pesar demais a mão, ele vai fazer instabilidade. Paciente que está com arritmia, aquelas pacientes que têm risco de broncoaspiração, paciente de trauma que está com o estômago cheio, paciente com volvo de sigmoide, paciente com obstrução de intestino. Gestante que é considerado ao estômago cheio, pacientes inflamados, então paciente com apendicite, com colecistite, paciente com diabetes que tem gastroparesia. Então, veja, não é só anatômico, né? As considerações fisiológicas também consideram o paciente como preditores de via aérea difícil, certo? Então, o malampate a gente usa muito, a gente tem que fazer com o paciente sentado, sem vocalizar, abre a boca ao máximo que pode, coloca a língua para fora, lembrar que ela é limitada, a gente depende muito da cooperação do paciente, então, a paciente, por exemplo, neuropata, não consegue cooperar, a gente não consegue fazer avaliação de malampate. Paciente jovem, criança, né, muitas vezes não consegue. Nível social altera muito, às vezes o paciente ele simplesmente não consegue entender a sua instrução. Você pede para ele abrir a boca e colocar a língua para fora. Quando ele coloca a língua para fora, ele fecha a boca. Inclusive aconteceu isso comigo essa semana. E depende de quanto tempo você deixa o paciente de boca aberta, né? Ele acabou de abrir a boca, o malampate é um, ele sustentou a boca aberta, o malampate já pode mudar. Um outro colega pode vir e achar que é uma coisa, você achar que é outra, então. Isso aí não é nem de longe ideal. Então, você vê toda a fauces do paciente, né? Vê a úvula com tudo direitinho, uma malampate um. Se você já vê só um pedaço da úvula, malampate 2. Se você vê só o palato mole, malampate 3. E se você vê só o palato duro, Malampate 4, ok? Deixa eu apontar aqui um laser. Então, ó, só o palato duro, Malampate 4, só o palato mole, Malampate 3. Esses dois aqui, eles podem estar relacionados a uma laringoscopia difícil. E aí tem o mnemônico Roman, que serve para lembrar de preditores que podem relacionar-se com ventilação difícil. Pacientes que têm história de radiação ou de apneia obstrutiva do sono, obeso, paciente que tem alguma obstrução na via aérea, pacientes que têm fatores que vão prejudicar o acoplamento da máscara, como, por exemplo, barba e ausência de dentes, ok? E lembrar que o idoso também ele tem flexão cervical prejudicada, pode ter doença parenquimatosa do pulmão, que aí vai prejudicar a complacência pulmonar, já não tem o dente, os níveis de pressão dele podem ser instáveis, eles podem ter doença que causa hipoxemia. Então, idoso e obeso, eles são compêndios de preditores de viária difícil. E o Lehmann, que seria os preditores de laringoscopia difícil. L de laringoscopia, L de Lehmann. Quais são esses? Lembrando que isso não é um score, só um mnemônico, né? Look externally. Então você vai olhar para a viária do paciente e ver se tem alguma coisa visivelmente detectável que pode prejudicar a sua laringoscopia. Laringoscopia que eu digo é laringoscopia mesmo, gente, é introduzir o laringo. Então como é que vai introduzir um laringo numa pessoa que tem, toda vez eu esqueço o nome dessa doença, que é reumatológica, né? Que vai fechando a boca do paciente. Então você vai avaliar os 332, né? Três dedos do paciente em sua boca. Então, se ele tem mais do que três de abertura, ele tem uma abertura bucal boa. Três dedos mento e ódia. Então, se ele tem pelo menos três dedos aqui, essa distância é boa, então ela tem que ser mais do que três dedos. E dois dedos entre o mento, o ióide e a tireoide. Tem que ser maior do que dois também. Essa distância mento-tireoidiana. O malampate já falei.
E aqui a gente tem obeso mais uma vez, obstrução e a mobilidade do pescoço, né? Doenças ortopédicas, idosos, enfim, colar cervical. História de viária difícil é muito importante, então é um dos preditores mais importantes que tem. A abertura oral menos do que 3 é problema. A distância tiro-mentoniana, né? Menor do que 6,5 é problema. E a mobilidade cervical, que você tem uma limitação de extensão, é problema. Então, sempre lembrar aqui do colar cervical. Então, você vai evitar de fazer o chin lift na hora da pré-oxigenação e da laringoscopia. Ah, mas o paciente está obstruído, não está pré-oxigenando, né? Não está ventilando direito, está obstruído. O que você vai fazer? Jaw thrust. Muita gente, na hora da prova, estava tentando fazer o jaw thrust na hora da laringoscopia. Eu não sei se isso devido ao nervoso ou porque realmente acha que é essa indicação. Não é. Na hora que você vai fazer o ABCDE, o A é o quê? De obstrução de via aérea. Então, se o paciente está obstruído e não tem história de trauma cervical, você vai fazer o head tilt com o chin lift. Se ele tem história de trauma cervical, você vai fazer apenas o jaw thrust. Pronto. Desobstruiu, o paciente começou a respirar espontaneamente, você vai fazer a pré-oxigenação. Na hora de entubar, você vai abandonar a manobra do jaw thrust e ela vai ser substituída pela laringoscopia. Até porque o jaw thrust faz o quê? Desloca aumento no sentido anterior. E quando você faz a laringoscopia, é exatamente isso que você faz com o mento. Então, ela tem a mesma função do jaw thrust. E tem também o lip tilt, né? Lip tilt é o teste da mordida labial, né? Para avaliar a protrusão mandibular. Então, se ele consegue morder o vermelhão da boca, é tranquilo, né? Classe 1 aqui. Se ele não consegue, ó, classe 3. Aqui a gente tem um preditor importante de via aérea difícil, ok? Então já falei do chin lift de Altrush para abertura das vias aéreas. Olha só, deslocando o mento para frente. E aí você desobstrui, o paciente continua a respirar normalmente. A técnica de ventilação, o C e o E, né? Lembrando que sempre vocês vão pegar na parte óssea, não é na parte da base da língua. Pode ser as duas mãos, tanto com essa vedação do C e o E, quanto usando a região hipotenar da mão. Aqui foi que eu coloquei para vocês verem as coisinhas. Vamos ver nossa outra aula que pode cair. Aula 3, só um minutinho. Aula 3. Intubação orotraqueal. Vamos lá. Lembrar das indicações da intubação. Esse aí todo mundo acertou na prova. A gente intuba o paciente por insuficiência respiratória, né, para manter o drive ventilatório, proteger as vias aéreas da presença de broncoaspiração, de conteúdo do estômago, e pacientes que vão ficar em ventilação programada, né, pacientes que vão ficar sob anestesia geral. As contraindicações relativas, se ele já está com trauma da via aérea superior, então uma via cirúrgica seria melhor. Instabilidade cervical não imobilizada, a mesma situação. E o laringoespasmo, você vai primeiro tratar o laringo para depois entubar, porque você não vai colocar um tubo entre pregas vocais fechadas, ok? Não conseguiu entubar, ele vai fazer hipoxemia e PCR. Você pode ter entubado o esôfago. Se você comeu bola ou até mesmo ele estava com o estômago muito cheio, ele pode regurgitar e talvez broncoaspirar e você pode lesar o dente. Se o balonete ficar muito insuflado, pode fazer estenose. Granuloma é normal de pode fazer pela presença de corpos estranhos. Se a laringoscopia foi traumática, ele pode fazer lesão de cordas vocais. E se ele ficar entubado muito tempo, pneumonia associada à ventilação. Lembrar que paciente que fica com estenose subglótica, ele vai ter um fechamento do lumen da via aérea, vai ficar com esforço respiratório e por isso ele pode ter que ficar com traqueostomia. Então não pode se ter ignorado isso, ok? Vamos ver aqui. Prevenção e segurança avalia a viária para ver se tem preditor, pré-oxigênio no paciente, faz o checklist dos materiais, o plano B sempre pronto. E a técnica básica, se não tiver contraindicação, faz o sniff position, laringoscopa, olha a glote, passa o tubo pelas cordas vocais, passou o balonete pelas cordas vocais, insufla, conecta o ventilador e ventila e confirma a intubação. Se tiver tudo certinho, vocês vão ter uma curva de capnografia bonitinha, como essa daqui que vocês também viram na prática, na prova prática, certinho?
Ué, eu não consigo passar enquanto tá com o marcador, é isso? Vamos ver. Ah, não, ok. Então, padrão ouro para confirmar é a capnografia. Lembrar que ela não fala se está seletivo, ela pode até indicar pelo formato da curva, mas ela não vai te dar com certeza. Para você ter certeza, você pode usar a técnica auscultatória, que também serve para confirmar se o paciente está intubado. Pode visualizar a expansibilidade, mas isso não é suficiente. Para ver a presença de fog, né, a névoa no tubo. E se ele estava desaturando e você intubou, começou a ventilar, a saturação melhorou, é um indicativo de que ele estava intubado. Fixa o tubo, e se não visualizou a glote, muda alguma coisa, muda a técnica, muda a lâmina, muda o tamanho da lâmina, o vídeo laringo, muda a pessoa, muda a posição, muda qualquer coisa. Tá vendo só um pouquinho? Dá para melhorar usando o burp, que é essa manobra. Entubou o esôfago, diagnostica que não está entubado certo e trata, entubando normalmente. Se extubou, estabiliza o paciente se for necessário e entuba novamente, ok? Beleza, isso aqui a gente já falou. Tudo bem. Aqui tem a classificação de Cormac 1, quando você vê toda a via aérea. Não viu a via aérea toda, não é 1. Viu só um pedaço dela, é 2. Quanto? Se viu a metade, 2A. Se viu só o joelhinho aqui das cartilagens, 2B. Não está vendo a via aérea, está vendo só a epiglote, 3. Se não vê a epiglote, 4. Ok? Aqui mais uma vez. Aqui a importância de fazer a sniff position para alinhar os eixos. Lembrando que o coxim é na região do osso occipital, não é no pescoço. E se for necessário, vocês vão fazer um, uma rampa com lençol, com qualquer coisa que sirva, com o intuito de alinhar o meato acústico externa com o manubrio external, ok? Vamos ver aqui agora mais uma nossa aula que vai cair na prova, ou melhor, que pode cair na prova, certo? Monitorização. Então, deixa eu ver aqui, só que vocês estão vendo para ver se está tudo certinho. Tá tudo certinho, então. Deixa eu colocar aqui, melhorou. Pronto. Monitorização, a gente detecta detecção precoce para garantir a segurança do paciente e orientar as nossas terapêuticas. Então, aqui a gente tem o eletro, que a gente pode ter mais, deixa eu colocar o pointer aqui, a gente pode ter mais de uma. Ai, meu Deus, cadê o negócio de colocar aqui? Vocês estão vendo o mouse, então beleza. Então, aqui a gente pode ter mais de uma derivação, D1, D2, D3, AVF, AVL e o V, né? O D2 é melhor para detectar arritmia, porque é a melhor para ver a onda P. O V5, lembrando que aqui, na verdade, é o eletrodo V, que você pode colocar ele em qualquer uma das posições pré-cordiais do eletro, né? Então seria V1, V2, V3, V4, V5 e V6. O V5 sendo na linha axilar anterior, quinto espaço intercostal. Ela é a mais sensível para detectar isquemia ali na região da DA, descendente anterior, que é a principal coronariana. Então, quando você junta as duas, você tem aí uma sensibilidade de 80%. Então, o eletrocardiograma serve para detectar arritmias, para detectar isquemias no intraoperatório e anomalias de, por exemplo, eletrólitos, então hipercalemia, hipocalemia, né? Magnésio, esse tipo de coisa, tá certo? Então, aqui são os padrões que a gente tem. É, esse aqui do vermelho, né? E preto, branco e verde e amarelo. A gente fala que é a fogueira, então o carvão está embaixo, a fogueira em cima. Aqui do lado esquerdo do peito é a bandeira do Brasil, as cores escuras sempre para baixo. No outro padrão, são as siglas em inglês, então braço direito, perna direita, braço esquerdo, perna esquerda e o ventricular. Este ventricular você pode colocar em qualquer uma das posições do eletrocardiograma precordial. Então, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, ok? Pressão arterial. A gente tem aí a sistólica simbolizando a ejeção ventricular, a diastólica o grau de resistência vascular periférica e a gente tem uma ideia da perfusão coronariana, porque a saída das coronarianas é ali no seio na raiz da aorta
E a pressão arterial média serve para a gente ter uma ideia da perfusão tecidual. A gente pode ter ela invasiva e não invasiva. A não invasiva, a gente vai usar um manguito, e aí o padrão de medição é oscilométrico, né? Então, a primeira oscilação é a sistólica, quando para a oscilação é a diastólica, e a oscilação mais forte seria a pressão arterial média. Então, neste modo, ela não é medida, perdão, ela não é calculada com aquela fórmula, duas vezes pressão arterial diastólica mais sistólica dividido por 3. Ela é medida e inclusive é a mais fidedigna, a pressão arterial média. Se você fizer a conta, pode dar um número parecido, não vai dar necessariamente o número igual, ok? A pressão arterial não invasiva, ela sofre interferência do frio, do nível de hipotensão do paciente, do grau de movimentação do paciente. Então, o paciente está com frio, está se tremendo, ou o paciente está mexendo, ou até mesmo a movimentação da equipe cirúrgica pode alterar a medição da pressão não invasiva. Ela demora um tempo, então não é tão rápido para a gente ter essa medição, e pode diferir também em relação aos membros, né? A pressão arterial nas pernas ela é maior do que nos membros superiores, ok? E a gente tem também a pressão invasiva, que a gente coloca um catéter dentro da artéria, a mais utilizada é a radial, mas a gente pode usar também a femoral. Um amigo meu já fez cateterismo até de artéria temporal. A gente tem uma curva dessa pressão em tempo real. Então aqui a gente tem esse pico máximo a sistólica, o pico mínimo a diastólica, e a área desta curva é a pressão arterial média. Ela é indicada em cirurgias de grande porte, pacientes que têm grande chance de instabilização hemodinâmica, quando você precisa avaliar a volemia, você está usando droga vasoativa e precisa ter um controle fino do ajuste dessa droga, ou até mesmo um paciente que está internado e vai fazer coleta repetidamente de exames sanguíneos. Então, ao invés de ficar furando o paciente, você passa um catéter na artéria e toda vez que precisar coletar o sangue, você coleta o sangue por ali. Aqui a gente tem uma bolsa pressurizadora que serve para o sangue não voltar, né? O sangue arterial tem pressão. Então ele conseguiria subir pelo catéter até chegar à bolsa de soro. Para evitar isso, a gente coloca uma bolsa pressurizada a 300 milímetros de mercúrio. Aqui a gente tem o sensor que fica ao nível pode dizer, do átrio direito, quando o paciente está em decúbito horizontal, e a partir do momento em que você coloca o paciente com decúbito elevado, então a cabeça está mais alta do que o coração, a gente tem que nivelar esse sensor pelo meato acústico externo. Então, por exemplo, o paciente está nivelado horizontal, linha axilar média, altura do átrio direito. O paciente está com o dorso elevado, a gente vai alinhar pelo meato acústico externo, ok? Então aqui a gente tem a pressão sistólica e a pressão diastólica. E a área dessa curva, a pressão arterial média, beleza? Saturação é obrigatório. Uma coisa que eu esqueci de falar. O que que é obrigatório de ter? Eletro, saturação e pressão arterial. Se o paciente estiver entubado, capnografia. Se for extremos de idade e cirurgia prolongada, temperatura também. E uma coisa também que pode ser muito importante é a cateterização vesical, para a gente ter o controle da diurese do paciente, que é um indicador indireto de débito cardíaco e status volêmico, ok? Então, a saturação arterial ela vai dar uma estimativa, a saturação periférica, perdão, vai dar uma estimativa da saturação arterial. Ela é mais fidedigna quando está acima de 90. Então, valores que estão sendo marcados acima de 90, você pode confiar. Abaixo de 90, por exemplo, está marcando lá 77% a saturação. Você não tem como garantir de que está realmente 77%. Agora, está marcando 92, se você for ver a gasometria, provavelmente deve estar ali perto de 92. É isso que quer dizer. Ela não é instantânea, então ela tem um atraso que pode chegar até 15 segundos. Então, o paciente, por exemplo, desaturou ali, aconteceu com vocês na prática na hora da prova. O paciente caiu a saturação, caiu a saturação. Você volta a ventilar, você vê que o tórax está ventilando. Então, você sabe que o paciente está ventilando. Só que demora um tempo para o som da saturação mudar, para o nível da saturação mudar, ok?
Também sofre interferência de perfusão baixa, frio ou movimentação e luz. Então, se tem um foco de luz, por exemplo, em cima do sensor da saturação, pode dar errado. Lembrando que as cores que mais atrapalham a leitura, as cores de esmalte, é o vermelho e o azul, e a curva ela tem que estar assim. Então, se está havendo uma queda de saturação e você olha para a curva não está desta maneira que está na tela, você não confia que realmente é aquilo que está acontecendo, certo? Então a curva tem que estar assim, regular, uniforme, para você falar, realmente o paciente deve estar desaturando. A capnografia é obrigatória para o paciente que está entubado. Ela também reflete ali a pressão arterial de CO2. O normal é entre 35 e 45, mas não se peguem muito nisso. O importante é observar. Então você entubou o paciente está estável. Você vai olhar a curva. A parte ascendente da curva é o início da expiração, né? Porque o CO2 detectado ele vem na expiração, não é na inspiração. Então, para você ter certeza absoluta que o paciente está entubado, é o padrão ouro para isso, é a capnografia. Então, você entubou o paciente, apareceu ali pelo menos 3 curvas regulares, uniformes, maravilha, o paciente está entubado. Pronto. E aí ele vê e te mostra um número, ok, 40, 40. E aí, do nada, cai para 21. Alguma coisa aconteceu, né? A capnografia, ela reflete o débito cardíaco. Então, se houve alguma complicação que diminua o débito cardíaco, insuficiência cardíaca aguda, embolia pulmonar, hipotensão, tudo isso diminui o débito cardíaco, então diminui a quantidade de CO2 que vai chegar ao alvéolo. Então, se está chegando menos CO2 no alvéolo, quando o paciente expirar, vai chegar menos CO2 até o sensor da capnografia. Então, o valor vai diminuir. Então, se você acha que o paciente está ficando hipotenso, olha para a capnografia, ela se manteve estável, provavelmente ele não deve estar fazendo hipotensão. O inverso é verdadeiro. O paciente está normal. Quando você olha para o capnógrafo está baixo e antes estava alto, normal, você desconfia que ele pode estar fazendo hipotensão. Aí você pede lá para a pressão não invasiva ler. Ela está demorando de ler, não consegue ler. Isso é mais um sinal de que ele pode estar hipotenso. Porque lembra que eu falei que a pressão não invasiva sofre influência da perfusão? Então, se o paciente está hipotenso, vai ficar ruim para ela medir a pressão. Então, se a capnografia caiu de vez, você olha que ele realmente pode estar hipotenso, ok? Então, deu tudo certo. A curva vai ser essa, uma curva regular. Isso aqui que eu falei, ó. Isso aqui, a curva estava normal, começou a diminuir o volume, o valor da capnografia, então o paciente pode estar fazendo hipotensão. Por isso que a gente vê compressão de PCR, né, de RCP, tá ruim, o PCO2 vai ficar baixo, né, o ETCO2 vai ficar baixo, porque a perfusão tá ruim. Você melhorou a qualidade da massagem cardíaca, o valor sobe. E aí, quando o paciente volta à circulação espontânea, tem um salto, porque a perfusão vai ser muito maior com o batimento cardíaco do que com a compressão. Então, quer monitorizar a qualidade da compressão? Olha a curva de capnografia. Se ela está baixa, a qualidade da compressão está ruim. Se ela está boa, acima de 10, a compressão está boa. Houve um aumento súbito, então o paciente teve retorno da circulação, ok? A temperatura é importante porque o paciente hipotérmico ele sangra, faz arritmia, predisposição à infecção e ele se recupera mais devagar da recuperação anestésica. E o débito urinário é importante. O BIS é para monitorizar nível de consciência no intraoperatório, o eco transesofágico, principalmente cirurgias cardíacas e torácicas. O Vigileu, pacientes que têm grande chance de instabilizar. Swan-Ganz era o padrão ouro para detectar, monitorizar a pressão, o nível de pressão pulmonar, hoje já não é mais, é o eco transesofágico. E lembrar que o bip sonoro que a gente fica ouvindo, ele fala 3 parâmetros importantes: frequência cardíaca, ritmo cardíaco e saturação. O tom da saturação, quanto mais agudo, melhor a saturação. À medida que vai ficando mais grave, a saturação do paciente está caindo. Marcador precoce de hipotensão. Eu já falei, vou repetir. CO2. O CO2 estava normal.
do nada caiu, você desconfia que o paciente está fazendo hipotensão, principalmente se tiver algo que explique isso. Então, começou o pneumoperitônio, fez um sangramento agudo no intraoperatório, você acabou de fazer a raquianestesia, você repicou a dose de anestésico local na peridural. Então, algo que explique que possa causar uma possível hipotensão, paciente entubado, o CO2 estava normal e do nada cai, você desconfia de que ele realmente esteja fazendo hipotensão. Paciente desaturou, e agora? Na verdade, o paciente apresentou qualquer tipo de sintoma, e agora? O que você vai fazer? Primeiro, olha para o paciente, avalia o paciente, ok? O paciente está bem, não sei o que, beleza? Olha a curva está ok? Tem algo que explique aquela alteração? Tem sempre que correlacionar monitorização com clínica. O que fazer primeiro em qualquer alteração é isso, olhar o paciente, beleza? Até aqui a gente tem a nossa prova. Espero que vocês vão tranquilos. Já viram que eu não sou carrasco de ninguém, viram que as notas foram boas, apesar de alguns erros. As coisas mais importantes vocês acertaram, então eu fiquei muito orgulhoso e muito satisfeito pelo resultado que vocês apresentaram na prova, beleza? Também gostei muito de ter tido esse primeiro contato com vocês. Como eu te falei, vocês foram os meus primeiros alunos formais e eu vou ter sempre um lugarzinho especial no coração por causa disso, para cada um de vocês. Vocês me ensinaram muito também durante esse período de como me portar na sala de aula como professor. Estou aqui à disposição sempre que precisarem, que houver dúvida, inclusive durante os plantões, podem contar comigo. Se for possível, eu sempre irei ajudar, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, espero que se saiam bem na prova e leve com carinho aí a lembrança das nossas aulas de anestesia. Beijo grande, fiquem com Deus, valeu.